Eu aqui em casa, nós somos 3 pessoas, eu tenho uma cisterna de 1.050 litros. Mas isso permite que eu possa... Ontem a gente deu banho no cachorro utilizando água da chuva, outro dia a gente lavou o carro utilizando água da chuva, a gente utiliza para molhar o jardim. Mas, por exemplo, essa casa que eu reformei no Rio de Janeiro, a gente tinha 5.000 litros de água de chuva, a gente tinha coleta. E a gente passava boa parte do ano sem ter a necessidade de utilizar a água da concessionária para as descargas. E eram pelo menos 5 banheiros alimentados ali com água da chuva. Tem uma pessoa que eu trouxe hoje para poder conversar com a gente sobre a ideia da captação ou reuso e reaproveitamento de água de chuva. Então, a ideia aqui é conversar com um especialista que entende do assunto e ajudar a gente que quer construir, por exemplo, uma casa renovável, além de economizar energia na conta de luz, poder também pensar em economias na conta também de água. Então, eu vou entrar aqui agora, eu vou convidar aqui essa pessoa para a gente poder já começar e a gente começar a fazer as perguntas de hoje. E você que está aí assistindo a gente ao vivo, esteja com a gente aí fazendo seu comentário, tira todas as suas dúvidas, porque o papo hoje vai ser legal. Vamos entrar com uma pessoa aqui que vai ser o Cláudio. Tá me ouvindo por aí, Cláudio? Estou te ouvindo alto e claro, Sábio. Boa noite para todos, boa noite, Sábio. Um grande prazer estar aqui contigo. Há tempo que a gente Aqui, não ó. se encontra, é legal a gente poder se encontrar agora. Está me ouvindo bem? Sim, só tenta ver se você consegue centralizar um pouco a câmera, só para ficar meio Pronto. mais no meio assim. Não, tá ficando Pronto. ainda um pouco fora. Melhorou. Isso, agora melhorou. Beleza. O Cláudio, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal de casa que está aí agora assistindo para a gente, e você falasse de onde que você está falando, qual que é, inclusive, a empresa que você representa, o que que você faz, e o que que você tem de experiência com essa área da água, do reaproveitamento de água, para a gente poder começar no bate-papo aqui. Legal. Sábio, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você e, como estava falando com o pessoal antes de começar a reunião com algumas outras pessoas, eu trabalho com a parte de sustentabilidade há alguns anos, pelo menos há 4 anos eu venho trabalhando com sustentabilidade e dentro daquele tripé, né? Sendo sustentável tem que ser bom para o meio ambiente, bom para a sociedade e bom economicamente. Eu trabalho Uhum. hoje, tem uma empresa C2 Sustentabilidade, que ela trabalha com a parte de reuso de água de chuva, né? Água de chuva e também o reuso de água, que a gente chama de águas cinzas. A gente trabalha como credenciado numa empresa que fornece cisternas, é a Tecnotri, e a gente é um credenciado da área de Curitiba. Então, a gente atende Curitiba e toda a região do Paraná. A gente atende fornecendo cisternas e soluções para uso, para coleta e uso de água da chuva e água de reuso. Eu sou engenheiro mecânico por formação, já tenho mais de 25 anos de experiência dentro da área de engenharia e, nos últimos anos, como falei, trabalhando com a parte de sustentabilidade. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal, Cláudio. E o que você tem de experiência nessa área aí? Você já atendeu clientes na sua cidade? Você atendeu clientes onde? Você também, se não me engano, você morou no Rio uma época, né? E eu queria conhecer quais foram os estudos de caso, inicialmente, que você teve para reuso de água, para utilização, que hoje o tema que hoje é trazer uma casa mais sustentável. E como a gente está falando aqui de reuso de água, eu queria saber não necessariamente dos anos que você tem de estrada, mas dos resultados que você teve e o que são esses resultados, o que são as pessoas que você atendeu, se você atende mais nível de prédio, comercial, casa, só para a gente entender aqui, inclusive, como ajudar as pessoas que estão ou no prédio ou na casa para poder, inclusive, economizar na conta de água, por exemplo, né? Legal. Eu acho que você tocou num ponto importante. Como é que começou a minha relação com a parte de sustentabilidade? Começou com... O primeiro cliente fui eu. Eu fui fazer a reforma de uma casa que a gente havia comprado e eu pensei o seguinte, eu quero uma casa que seja sustentável, que eu possa trabalhar com ela, ter essa casa com o uso de elementos que permitam ter uma sustentabilidade. E um dos elementos que a gente utilizou foi utilizar coleta de água da chuva. Na época, a gente fez toda a reforma da casa, é uma casa que fica no Rio de Janeiro, é uma casa, para ter ideia, hoje, é uma casa com 4 suítes, e toda a parte de água de
descarga, né, da casa, todos os banheiros, eles são abastecidos com água da chuva. Então, se a gente parar para pensar que cada descarga que você dá são 6 litros de água, se você tiver um sistema com vaso acoplado, 3 a 6 litros, você pode fazer a conta, dando cada pessoa dando descarga, nós falamos de 4 pessoas, cada pessoa dando descarga 4 vezes ao dia, você está aproximadamente aí com são 100 litros de água que você vai passar pela parte de descarga. Então, a gente começou, o primeiro cliente fui eu, e a gente começou com uma casa sustentável nesse sentido de você poder permitir que você utilizasse a água da chuva, não só para a questão de rega de jardim, lavar calçada, ou então para a horta, mas sim também para a parte de descarga e esgoto sanitário. Isso permite que a casa tenha uma economia, ou seja, ela é uma casa sustentável no sentido de que pouca água ela usa da concessionária e a parte toda a água da chuva alimenta todo o sistema de descarga, permitindo que você tenha economia. A gente atende muitos residências. Aqui em Curitiba, você tem uma obrigatoriedade na cidade de ter uma coleta de água de chuva para obtenção do ABITS. Algumas cidades no Brasil também já tem essa questão de você ter uma situação que você é obrigado a coletar água da chuva para fazer reuso. E a gente atende muitas pessoas e empresas também que utilizam e fazem uso da água de chuva para os seus processos. Alguns condomínios também têm a necessidade de poder utilizar a água da chuva para rega de jardim, para lavagem de carro, lavagem de área comum, onde você tem um consumo muito grande de água, e você utilizar uma água tratada da concessionária é um processo que é caro, né? E também não faz muito sentido, você pega uma água tratada para lavar uma calçada, lavar um quintal, lavar um jardim. Então, você utiliza uma água que seja água da chuva, que é uma água de boa qualidade, permite que você possa utilizar isso sem ter aquele custo de estar utilizando uma água potável, uma água que tem um tratamento caro e é um bem finito, né? É muito legal ouvir isso de você, porque a gente sabe que algumas cidades elas têm políticas mais voltadas para a sustentabilidade. A gente teve até regiões como Belo Horizonte. Belo Horizonte, não sei se você sabe, é a capital mineira ou brasileira de aquecimento solar de água. Ele tem mais de Uhum. 4.000 prédios na região central, onde que são utilizações com água quente do aquecimento solar. Tem até projeto, tem até leis na cidade que fazem com que as pessoas que estão construindo prédios que tenham aí a obrigatoriedade de colocar aquecimento solar de água na construção, mas também para uma questão sustentável. E isso deveria ser, inclusive essa questão da água deveria ser aplicada em outras cidades também. E a maioria das pessoas esperam que haja uma lei para poder fazer alguma coisa, elas não fazem por conta própria. Às vezes se fazem é por conta mesmo de economia mesmo, né? Para você ter ideia, as pessoas que querem economizar na conta de luz, quer colocar um aquecimento solar de água, eles querem buscar primeiramente a economia na conta de luz. É lógico, né? Isso não é ruim, tá? Tudo bem, vou reduzir e vou impactar também minha família, eu quero um benefício com isso. Mas e a questão ambiental? Por que as pessoas não olham primeiro que o que a gente produz de energia sustentável, do que a gente aproveita, o que a gente faz disso aí, ajuda também a melhorar mais o meio ambiente. Então, toda essa história que eu conto aqui de reduzir a conta de luz pela metade é um primeiro impacto e as pessoas estão interessadas nisso, mas o que a gente está querendo buscar aqui é essa ideia de chamar a atenção e que há outras formas de você transformar o mundo mais sustentável e que a gente consiga, inclusive, também economizar com isso. E o papo com você aqui hoje, Cláudio, é exatamente eu poder entender o que é essa ideia do reuso de água, como que isso impacta também no bolso da gente, das pessoas, e como que isso é para se investir. Então, eu já vi aqui que você tem experiências com instalações em residências. E que ótimo que Curitiba tem essa política aí desse reuso de água. Parabéns para Curitiba. Não sei se você que depois pode estar vindo aqui, além de você que mora em Curitiba, você também pode estar falando da sua cidade, como é que são as políticas aí na sua cidade para poder ajudar o meio ambiente. Mas eu achei show de bola, eu não sabia disso e parabéns para Curitiba. Vamos lá, Cláudio, me responde uma coisa aí, me diga quais são os principais desafios que as pessoas têm hoje a investir em sistemas para poder ajudar como é que fala, a reaproveitar a água, como é que fala, utilizar sistemas que vão ajudar aí na sustentabilidade por meio do reuso da água. O que elas têm de desafios hoje, você poderia dizer, vamos dizer assim?
Sabe, eu acho que o maior desafio que a pessoa tem é essa de romper essa objeção de você fazer alguma coisa para o uso da água da chuva, né. Uhum, Aqui em Curitiba é louvável a questão de você ter uma legislação que obriga você, para a obtenção do habites, ter a utilização, coleta e uso da água da chuva. Mas eu uhum, te tristeza que em muitas situações eu vejo pessoas que fazem uma instalação provisória para obtenção do habites e depois retiram essa instalação. Ou seja, coloca uma caixa d'água no quintal para coletar essa água, depois eles obtêm habites e tira aquilo. Quando deveria ser uma preocupação nossa, né, natural, ou seja, pelo meio ambiente e pelo seu bolso também. Digo parabéns para Minas Gerais e Belo Horizonte como um todo, que não é só a capital da parte de aquecimento solar, mas também é das cidades com maior utilização de energia fotovoltaica do Brasil. Tem uma legislação própria, foi o primeiro estado a ter isenção do ICMS na parte de energia fotovoltaica, isso contribuiu muito para o crescimento. Minas Gerais hoje é o estado de maior número de instalações no país. Então, tem uma pegada sustentável muito forte. E ser sustentável, eu sempre gosto de falar, sustentabilidade não é só voltado para a ecologia, sustentabilidade tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom para a parte do meio ambiente e tem que ser bom para o seu bolso. Senão você não mantém isso sustentável. Sustentável tem que ter esse tripé mínimo, onde você tem essa questão da economia também. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas buscando a questão da utilização da água de chuva como uma forma de economia. É ótimo, perfeito. Outras buscam muito mais com a questão de ecologia. Ótimo também. E outros uma preocupação social. Eu digo aqui, por exemplo, por Curitiba, apesar de Curitiba já ter essa legislação há muito tempo, o Paraná, principalmente a região de Curitiba, está passando por uma estiagem, talvez a pior estiagem dos últimos 50 anos. Isso significa que o nosso volume de chuva está bastante reduzido. Nós temos reservatórios que estão abaixo de 20% da capacidade. Isso é uma coisa muito preocupante para a gente, porque você tem situações que você precisa realmente economizar água. A água potável é um bem que ele tem suas limitações, é um bem durável. Você não consegue durar, perdão, um bem que ele é escasso. Você não consegue ter ele para sempre. Você precisa cuidar desse reservatório, precisa cuidar desse bem. Então, se você utilizar com sabedoria, ótimo. Se você pode utilizar a água da chuva que passa para o seu telhado, melhor ainda. Só para ter uma ordem que a gente está falando, aqui em Curitiba, em condições normais, chove mais ou menos 1.600 milímetros por ano. Ou seja, se você tiver um sistema que você tem 1 metro quadrado, estão passando 1.600 litros por aí todo ano. Se você tiver uma cisterna para coletar essa água, já são pelo menos 1.000 litros de água que você deixa de gastar, que seja da concessionária. E isso você pode fazer esse cálculo também para diversas áreas do país. Então, permite que você utilize a água da chuva para esses processos. A gente está falando, então, isso é bom para o seu bolso, é bom para o meio ambiente e bom para a sociedade. Então, é uma questão sustentável. E a gente tem aqui, como na C2, o nosso lema é por um mundo melhor hoje. O que eu estou fazendo para tornar o mundo um lugar melhor hoje? E a utilização da água da chuva é dos tripés que a gente tem nisso, ou seja, trabalhar com a parte de aquecimento, como você bem colocou, a parte de energia fotovoltaica e a parte de uso de água de chuva. Pois é, eu até te perguntei algumas coisas e eu queria que você pudesse até ser mais enfático para poder as pessoas que estão assistindo a gente aqui poder, como é que fala, tirar essas dúvidas, inclusive, o pessoal que está aí, se quiser comentar e ver se o que eu estou perguntando aqui também dá de encontro às dúvidas que elas têm também nas suas próprias casas ou nas suas futuras construções. Porque, por exemplo, eu também estou aqui, sinceramente, como um consumidor também. Eu não conheço sobre reuso de água, eu não é minha pegada até hoje foi aquecimento solar de água. Em alguns casos, a fotovoltaica, a gente também já fez projetos, a gente não tem um direcionamento tão voltado a isso, mas tudo gira em torno da questão além da questão da economia, mas também voltado para o meio ambiente. Nós, quando definimos uma missão ou um trabalho voltado para a empresa, a gente pensou em escolher um produto que pudesse ser ligado a esse segmento. E aí, quando eu estou aqui como consumidor, eu te pergunto, quais são os desafios, além da questão, assim, não sei, de não saber, de não conhecer sobre o sistema, de não achar que isso vai valer a pena. Me fala aí, o que que eu faço se eu quiser colocar um sistema de reuso na minha casa
E o que eu tenho de benefício aí, além da questão do meio ambiente, que eu sei que se eu utilizar água de reuso, eu vou estar deixando de jogar essa água fora, vai evitar aí várias coisas aí para o meio ambiente, né? Enfim, eu queria que você falasse mais sobre isso, para a gente poder explicar para o pessoal aqui. Claro. Primeira coisa que você tem, uma vez que você decidiu utilizar água da chuva, é importante planejamento. Se você está num processo, digamos, de construção de uma casa, de uma reforma, é importante você planejar aquilo que você quer fazer. E o planejamento, muitas vezes, ele está ainda na fase do... Quando você está com o projeto no papel, você já começa a pensar. O uso mais comum que você tem para a água da chuva, que você tem, digamos, é você utilizar a coleta através da calha, e você armazenar e você fazer o uso posterior. Para que você pode usar essa água da chuva? Você pode usar para lavar um quintal, você pode usar essa água da chuva para fazer a lavagem do carro, para molhar uma planta, um jardim, uma horta, para limpeza. Isso você pode utilizar. Esse é o uso mais comum. Agora, você pode ter uma utilização que seja mais elaborada, mas isso depende do planejamento. Então, é importante que a gente fale, primeiro, ter a vontade, depois o planejamento. Se você está fazendo uma reforma de uma casa, você pode utilizar essa água para os banheiros, na parte de descarga. Mas isso é importante que você tenha previsto na fase de reforma, ou então na fase de construção, a parte toda de tubulação, para que você possa fazer o uso da água da chuva separado da água potável. A água da chuva não é considerada uma água potável. Então, é uma água que ela requer tratamento. Então, o que a gente fala aqui, qual a qualidade da água da chuva? Quando ela vem do céu, ela tem uma determinada, digamos, traz impurezas que vem carregando da atmosfera, mas o problema pior não é o problema pior, digamos assim, o problema maior é quando ela bate na sua área de coleta, na sua área de telhado. Então é importante você planejar a área de coleta da sua casa, que tipo de telhado, tipo de calha, localização da sua cisterna, para que você possa fazer o melhor uso. Importante, essa água de chuva tem que ser tratada. Qual o tratamento principal? Primeiro, é cuidar da área de coleta, seu telhado, evitar que você tenha muitas folhas, manter esse telhado limpo, a calha limpa, para que você tenha uma água de melhor qualidade. Depois, um processo de filtração, separação de folhas, separação de finos que possa ter, e cloração dessa água. A cloração é importante, que se permite que você tenha essa água armazenada por mais tempo. Isso é reservatório, também é importante ter a qualidade do reservatório. É ideal que você tenha um reservatório que tenha um tratamento contra raios ultravioleta, para que ele não se deteriore, que ele tenha um tratamento antibactericida, antimicrobiano, para que você possa ter essa água por mais tempo, ou seja, armazenada ali, e também é importante ser tampado, para que você evite a entrada de bichos e outros animais. Então, isso tudo parte do planejamento. Então, quando você está planejando a casa, é importante você pensar de que forma você pode fazer. Eu vou passar para você depois, Sávio, um material que são dicas, é um checklist essencial para o seu projeto para a água da chuva. E você pode distribuir para o pessoal, é um checklist que a gente preparou exatamente para a situação. O que eu posso fazer para preparar meu projeto para a água da chuva? Quais são as preocupações que eu tenho que ter? A preparação do local, cuidado com o telhado, cuidado com coleta, armazenagem e o uso posterior. Isso eu acho que vai ser útil para todo mundo que está querendo fazer o seu projeto e utilizar. Cláudio, a preocupação minha também, assim, maior de quando eu estou pensando em reuso de água, não é só também na captação de água da chuva, inclusive eu quero que você fale sobre isso também. Porque a gente tem, por exemplo, uma água que se usa no banho todos os dias, inclusive o chuveiro é um dos que mais gasta energia e mais gasta água. Quando você tem aquecimento solar de água, o que você está fazendo? Deixando de gastar energia, mas você está gastando água também, e às vezes os banhos com aquecimento solar eles são mais demorados, né? Eu, sinceramente, aqui para nós, por mais que eu adore ter um conforto, eu gosto demais de chuveiro de aquecimento solar de água, eu adoro água quente na água, eu ficaria com dó de colocar uma banheira de hidromassagem dentro de casa, de 200, 300, 400 litros, e na hora que a gente vai tirar essa água, a gente tem que jogar tudo fora, porque, tipo assim, vai embora pro ralo, né? Porque ela não vai ficar para outro dia. Então, assim, Uhum. esse também seria uma preocupação minha, essa seria uma preocupação minha. Eu não sei como é que as pessoas fazem para poder aproveitar essa água, e se existe forma de você fazer isso, né? Inclusive, existe, eu sei que existe, mas como é que você tem lidado com isso? Se a sua aqui, missão mais voltada à questão da captação da água de chuva, que é um tipo de mais simples, né? Porque eu acredito que a água da chuva
você tem menos impurezas do que a que você vai utilizar de dentro do banho, por exemplo. É um outro tipo de tratamento. Mas eu queria ainda que você fosse mais enfático. Eu estou aqui agora como consumidor e vou te falar por quê. Eu resolvi pensar em construir agora, né? Eu acho que não é um caso só meu, é um caso de muitas pessoas agora nessa quarentena. Por quê? Porque a gente está cansado de ficar enclausurado dentro de casa, dentro de um apartamento, dentro de um lugar que a gente não tem lugar nem para poder brincar com o filho. Eu estou com um filho aqui, o Alex tem 2 anos, está aqui com a mãe, né? Agora está cuidando dele. Então a Tati está cuidando dele e a gente está aqui fazendo essa conversa. E de vez em quando ele chega aqui e grita, papai, vem cá, eu quero você. E eu fico naquela, não podendo ir. E chega lá, não tem espaço para poder brincar, tá no apartamento. Esse monte de coisa que a gente vive e tá agoniado. A gente quer sair desse espaço da jaula presa aqui nesse apartamento. E para isso, eu pensei, então eu vou construir. Aí eu já tinha um projeto pronto, já tem 5 anos que estou com o projeto pronto, eu estou pensando, vou construir, não vou, não sei se eu construo agora, se eu vou deixar para depois. E aquela coisa de deixar para depois nunca faz. Só que agora a Tati, que dentro de casa, não sei se para você aí na sua casa, mas é a mulher que manda, né? Se ela falou que vai fazer, você fala assim, então tá bom, vamos lá. Se ela falou que não vai. Você só obedece. Mas tirando essa brincadeira à parte, a gente resolveu construir. E aí eu conversei com o arquiteto que construiu essa casa há 5 anos atrás. E eu ainda acredito que os arquitetos estão atrasados com relação a isso. E eu não sei se eu posso falar, como é que fala, se ele se estava com a opinião clara ou não, mas ele me disse que ficaria muito caro para poder se investir em um sistema de captação de água para reuso, para reaproveitamento. E eu não sei exatamente o que é caro para você, o que é caro para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Mas eu sei que ele falou comigo, sabe? Olha, para a casa sua que é pequena, que eu estou construindo primeiro, vamos começar a construir embaixo primeiro, vamos começar a morar, porque a gente quer também sair. Hoje que eu moro de aluguel, eu não quero ficar aqui preso nesse apartamento, não pode mexer nenhuma parede que a pessoa está se incomodando porque a gente mexeu na casa, não pode fazer nem para trocar. Outro dia, para trocar a tampa do vaso, eu precisei de ligar na imobiliária. Olha, pode trocar a tampa do vaso? Então, assim, é desafiante. Então, ou seja, a gente não pode mexer. Por mais que a gente. Eu não importo de morar de aluguel, não. Não importa tanto, não. Acho que você pode aplicar o dinheiro também em outras coisas. E agora, o cenário para construção também melhorou. E aí, agora eu vou construir. E agora, o que eu faço? Investir em R$ 40.000 no sistema para uma casa pequena, ele falou assim, não compensa, não vale a pena investir. Para uma casa grande, aí vai custar 200 mil para poder fazer um sistema de captação de chuva. Ah, Sávio, tá certo que sustentável e tudo mais, mas R$ 40.000 para poder investir, para diluir ao longo dos 50 anos que eu pretendo viver daqui para frente, não sei se isso, né? Eu não sei como é que eu vou trabalhar com isso na minha cabeça para convencer, inclusive, minha esposa, porque eu vou ter que falar com ela. Tati, olha, a gente está com um projeto assim e eu quero. O que a gente em casa a gente preocupa? O que quando eu vou construir? Né? Eu sou consumidor. Eu vou construir uma casa, o que eu penso? Eu penso em economia, eu penso em conforto, logicamente, eu quero uma casa o quanto mais confortável, ela tem que ser térmica, ela tem que ter aquecimento de água, porque a água quente vai dar muito mais conforto para o banho, e ela tem que ser econômica, porque quanto mais menos eu gastar na construção, e quanto mais quanto mais eu economizar ao longo dos anos dessa casa, mais eu vou ter tranquilidade e mais conforto para minha família. Então, a ideia que eu estou querendo chamar a atenção principalmente disso. Eu sei que você é uma pessoa que é entendedora do assunto, que já trabalha isso há anos, que você conhece sobre como fazer uma captação de água de chuva, quais são os métodos. Você falou isso sobre uma coisa para mim que eu escutei, caiu no meu ouvido aqui de uma forma assim, estou ouvindo meio inglesa. Tipo, tratamento de não sei o quê, colocar isso no tratamento, e eu não conheço disso. E aí, logicamente, por isso que eu estou aqui com você, para poder a gente te ouvir, e eu queria que você me ajudasse nessas dúvidas, e eu acredito também que é a dúvida de muita gente que está ouvindo a gente aqui. Olha, para poder fazer um sistema de captação de água de chuva, vale a pena por isso assado. Eu, assim, para minha concepção, olha só, eu vou até te contar um caso de outro dia, de uma pessoa que ela fez um sistema de aquecimento solar na casa dela e ela viaja no final de semana. Ela tem um sítio para poder ela descansar e passar essa vida também fora desse ambiente
coronavírus aí, de dificuldades, né, desse momento. E aí ela sai da casa dela e ela precisa de deixar o sistema de aquecimento solar parado. E quando o sistema de aquecimento solar está parado, o que acontece? Ele tem aquele fluxo de energia acumulada, que é igual uma panela de pressão, que vai saindo água e vai saindo ar, e às vezes ele gasta um pouquinho de água quando está parado. Inclusive, na época que a gente vai, que as pessoas começam a poder viajar, elas que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que deixar esse sistema até, se possível, desativado ou desligado, para quando chegar, se ficar 30 dias fora, não vai cair desperdiçando água. E o que acontece? Ela falou, Sávio, mas está gastando muita água para mim aqui. Eu perguntei assim, ô Carla, quanto que está gastando de água? Ela falou assim, está gastando 60 litros de água no final de semana. E aí eu pensei, olha, 60 litros no final de semana, ela, inclusive, nós fizemos um desvio hidráulico para ela, colocamos o aproveitamento de água numa caixa bonitinha e tal, para ela poder evitar de gastar essa água no excesso, lá no suspiro do aquecedor. E aí, a gente eu fui tirar a conta, 60 litros dividido por 3, porque final de semana, 3 dias, sexta, sábado e domingo. Beleza, dá 20 litros por dia. Tranquilo. Aí 20 litros por dia eu fui tirar a conta. 20 vezes 30, 3 vezes 2, 6. 600 litros por mês, né? E tá, beleza, 600 litros por mês. Não deu mais ou menos quase 500, ou seja, metade de meio metro cúbico, pouco mais, um pouco mais da metade de meio metro cúbico. Tá, e aí, 600 litros de água no mês. Quanto que custa 600 litros de água no mês? Aí eu fui lá, coloquei, olhei a conta lá de água e fui tirar a conta lá, tá pagando mais ou menos R$ 10 por metro cúbico de água. Com esgoto, com tudo mais, né? E aí, ou seja, 600 litros, R$ 6. Ou seja, para cada litro de água que você gasta hoje na sua casa, você está gastando um centavo de real. Se você gasta um litro, você gasta um centavo. Aí, beleza. 600 litros não é uma quantidade muito grande, ou seja, é R$ 6 por mês. Eu não estou. Se isso é um cenário de todo final de semana eu ter que sair, e aí, não todo final de semana não, eu falei 30 dias, eu falei final de semana não todo dia, né? Porque eu não estou falando nem em final de semana que é 3 dias só, estou falando em 30 dias direto se fosse gastar essa mesma quantidade de água, né? Aí, beleza, 600 litros de água no mês, R$ 6. Aí você vai economizar na conta de luz, com o aquecimento solar de água, você deve economizar talvez uns 100 ou mais na conta de energia por causa do aquecedor solar, mas você perde R$ 6 na água que vai desperdiçar aí. E outra coisa que é a questão do desperdício, que às vezes a pessoa abre a água e espera a água do quente do aquecedor chegar até o ponto de consumo. Então, eu estou falando um monte de coisa aqui, mas como você é especialista, você vai me falar, sabe? Inclusive, você foi parceiro nosso na época de distribuição dos equipamentos, você sabe, você também trabalha com aquecimento de água, e eu queria te ouvir, sabe? O que eu aplico nisso, já apliquei em uma pessoa dessa maneira. O que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas podem fazer para poder economizar na conta de água, e se for construir igual ao meu caso, quanto que você vai investir, compensa, não compensa, e quanto tempo que eu vou pagar isso no meu investimento que eu for fazer, como é que funciona isso? Agora é com você, falei pra caramba. Legal, sabe? Deixa eu primeiro fazer uma pequena separação que você tinha colocado lá no início, é importante a gente ter essa divisão. Na sala tem algumas pessoas que eu admiro muito, eu respeito muito, está o Felipe da C2, também está o Fred da Tecnotrip, ele pode ajudar muito a gente na questão de reuso e uso da água da chuva, né? Primeiro é a água de reuso e a água da chuva. Você tem uma diferença que a gente tem é uma separação que a gente faz técnica, mas é mais fácil entender assim. A água de reuso é aquela água que já foi utilizada uma vez e está sendo utilizada novamente. E a água da chuva é uma água que você coleta e você vai utilizar ela diretamente. O que seria uma água de reuso dentro da residência? Por exemplo, a água da máquina de lavar. Você sabe que um dos grandes comodidades que você tem na vida moderna hoje é a máquina de lavar roupa. E a máquina de lavar roupa, você tem, na primeira lavagem dela, alguns modelos chegam a jogar para fora, depois que fez a primeira lavagem, 90 a 110 litros. Essa é uma água que está contaminada ali com sabão, da primeira lavagem, tem algumas impurezas, mas é uma água que você pode utilizar ela para lavar o quintal. É uma água que você pode coletar e fazer um uso dela direto. Então, hoje em dia, existem modelos de cisternas que são colocados do lado de lavar. Essa primeira lavagem, aí você não está falando de 6 litros, você está falando de cada lavagem, 100 litros. Então, são cisternas de pequeno porte, que elas são feitas para encaixar ali entre a máquina e o tanque,
e você pega toda essa primeira lavagem de roupa, esses 100 litros que tem, e você utiliza posteriormente. É claro que é importante não é só coletar água cinza, mas você também fazer o tratamento dessa água. A água tem que ser tratada. Tratada de que forma? Pelo menos no processo de cloração. Porque a água, quando ela fica parada, estagnada, se você não usa de imediato essa água de reuso, ela tem a questão você pode ter um apodrecimento dessa água, você pode ter uma questão que essa água vai se deteriorar com o tempo. Então, é importante de falar de coleta, mas também tratamento. Então, para cada tipo de uso, você tem um tipo de filtração adequado, ou você tem um processo de coleta também que é adequado para isso. Então, só para separar, água de chuva é uma situação, água cinza, que a gente chama, que é água de reuso, é outra. Onde, por exemplo, a água do banho seria uma água cinza. A água cinza você teria ali uma outra qualificação. Dependendo do uso que você vai dar para essa água posterior, ou seja, você coletou a água do banho, o que você vai fazer com essa água? Você pode, dessa água, fazer um uso de lavar o quintal, tudo mais, mas geralmente a água do banho são água que traz alguns tipos de impureza que são contaminantes. A pessoa fez xixi no banho, então está lavando ali, às vezes está com algum corte, então tem sangue, às vezes tem situações que você tem ali com uns contaminantes orgânicos que, se você ficar coletando e não fizer o tratamento adequado dessa água, aquilo pode trazer uma deterioração muito rápida dessa água, você tem mau cheiro, criação e proliferação de bactérias, fungos, etc. Então, você tem que fazer toda a parte de tratamento. Primeiro, o tratamento mais simples é a cloração. Se você quiser utilizar essa água posteriormente para outro processo, você pode fazer uma filtração com filtros mais específicos, à base de carvão ativado, e cada vez que você vai melhorando esse processo, você vai ter um processo mais... Mas tudo depende do que você quer. Se você tem situações onde a água é muito escassa e você faz o tratamento dessa água, você tem uma água que você pode utilizar posteriormente para lavar um carro, regar uma horta, tudo mais, porque você fez o tratamento adequado. Então, a primeira coisa que a gente falou é a separação da água da chuva e água cinza. Eu trabalho com os dois, a gente trabalha, por exemplo, a gente tem cisternas próprias para a coleta da água da chuva e cisterna própria para a coleta da água da máquina de lavar. Em geral, então, numa residência, no projeto, para que ele fique viável, eu não recomendo a utilização da água do banho, tá? Coleta. O que eu recomendo, por exemplo, na hora que você tem um sistema de aquecimento e tem aquela primeira água que está na tubulação, você perde aquela água. A primeira coisa parte de um bom projeto você sabe isso melhor do que ninguém, um bom projeto do seu sistema de aquecimento, ou seja, onde você vai privilegiar as distâncias em função do uso, ou seja, o quarto, a suíte master, a suíte de casal, você vai ter ali a menor distância para o aquecedor, você vai procurar fazer dessa maneira. E também a utilização do anel de recirculação, com uma bombinha, uma válvula solenoide. O que vem a ser isso? Em vez de você deixar aquela água primeira cair no chuveiro, cai do chuveiro, você encher um balde, se for o caso mais fácil você reutilizar essa água, você ter um anel de circulação, onde você tem todo o processo, ou seja, todos os pontos de consumo interligados por um anel. Pouco antes de você entrar no banho, apertou um botãozinho, ele vai abrir, vai acionar uma bomba e vai fazer circular aquela água que está na tubulação, ela vai retornar para o boiler e vai encher a tubulação com água quente vinda do boiler. Então, a primeira água que vai cair, já praticamente dependendo do projeto que você fizer, água quente, você já não tem mais aquela água fria, que às vezes você chega a gastar 20 litros esperando a água para o banho. Então, você já não tem aquela perda dos 20 litros, somente a coluna ali do chuveiro. Então, planejamento, projeto ajudam muito a minimizar o seu custo de água. Quando a gente já falou, então, numa máquina de lavar 100 litros, você preparar, então, se você liga, às vezes, a máquina 2, 3 vezes por semana, são 300 litros por semana. Se você, cada banho, 20 litros que você deixa de gastar à medida que você tem um anel de circulação, se são 4 pessoas em casa, são 80 litros que você deixa de gastar por dia. Se você tem, então, mais a descarga que você usa, que são 6 litros, cada pessoa usando 4 vezes, são 25 litros por dia, então você já falou aí que são pelo menos 100 litros, mais 80, mais 100, quase 300 litros por dia que você economiza. E aí você começa a ficar com a conta mais interessante. Se você falar 300 litros por dia, em 30 dias você está falando 9 mil litros, são 9 metros cúbicos. Então, você começa a ter valores que, ao longo da vida útil da casa, como você falou, você vai viver mais 50 anos nessa casa, então, ao longo desse tempo, é um dinheiro que você está gastando sem perceber. E tem um fator muito importante, que quando você economiza a água da concessionária, você também economiza na taxa de esgoto, porque ela é proporcional ao seu consumo de água. Então, você reduzindo o seu consumo de água, também reduz a taxa de esgoto.
Então, tem formas de você utilizar isso que você pode minimizar. É claro que se você for para um projeto extremo, onde você vai utilizar a água do banho, por exemplo, passar por um processo de filtração para posterior uso, você vai ter uma casa super econômica em termos de uso da água, mas também você vai ter um processo caro, porque se você for usar um processo de filtração à base de carvão ativado, você tem os cartuchos, você tem que estar substituindo, você tem que fazer todo o monitoramento, então começa a ficar entre o custo-benefício. Vale a pena eu filtrar a água do banho ou vale a pena eu utilizar daquela maneira que eu falei, utilizando a coleta da água da máquina de lavar, fazendo anel de circulação, fazendo o sistema de água da chuva para descarga? De repente é um processo que você tem que é mais interessante. Tá? Então, tem várias formas e dependendo do custo que você quer e de sua necessidade, você pode ter um projeto mais caro ou mais barato. Se você for fazer só para ter maior de grandeza, numa situação de uma residência, em geral, o projeto da parte de tubulação, 5% do valor da obra, se tanto, não chega a tudo isso. Se você acrescentar, talvez, a tubulação para a água da chuva para utilizar na descarga, você talvez aumente seu projeto em mais 1 ou 2% no máximo, para você fazer a duplicação dessa tubulação. Se você falar aumentou em 1% o seu projeto e você tem um benefício para o resto da vida, acho que compensa. Você fazendo as contas, então a gente viu que para cada pessoa que você tiver uma família de 4 pessoas, você está economizando aí perto de 900 litros, perdão, 900, a gente calculou, não, perdão, 9 metros cúbicos por mês, compensa, né? Eu acho que botando na ponta do lápis seria um bom negócio. Uma cisterna hoje em dia de 1.000 litros, a gente tem, são as que a gente vende hoje em dia de 1.000, de 1.050 litros, vai permitir que você colete essa água e, na verdade, você está usando 1.000 litros de água da chuva, mas também está deixando de gastar 1.000 litros em termos de esgoto. Então, você economiza dos dois lados. Tanto na água tratada, que é uma água cara e uma água que realmente é importante, é uma água potável, e você deixa de gastar essa água potável usando a água da chuva de outra forma, e também economiza no esgoto. Isso permite que você tenha uma economia, ou seja, bom para o seu bolso, bom para o meio ambiente e bom para a sociedade. Então, para quem está fazendo um projeto hoje, eu digo, planejamento. Sente com o arquiteto, converse, tem meu contato, pode passar qualquer lugar do Brasil, passa, a gente faz o contato, a gente dá uma ajuda, porque é importante você planejar. Eu quero usar a água da chuva para quê? Quero usar a água da chuva para uma horta que eu estou fazendo em casa. Bacana, então planejamento. Quero usar essa água da chuva para a descarga dos banheiros. É outro planejamento. Então, é importante você deixar isso preparado. E eu entendo que você fala que muitas vezes o arquiteto vai dizer isso é caro e tudo mais. Muitas vezes é falta de conhecimento. Um bom planejamento permite que você faça um bom projeto sem gastar muito. Ou seja, você tem o benefício para o resto da vida, para toda a casa. Então, por exemplo, uma casa que igual a minha, eu casa de 3, 4 pessoas. Eu não sei se eu vou chegar a 4, provavelmente não, mas tem 3 pessoas na casa. Olha o futuro aí. E aí eu tenho uma construção, uma casa mesmo que eu vou construir, e eu quero colocar um sistema o mais em conta possível e que eu consiga também, ao longo dos anos, eu ter o retorno do investimento, é lógico. E também que eu tenha essa ideia ambiental. Aí você me falou assim de um sistema com 1.000 litros, uma caixa de 1.000 litros, coloca na casa, você está economizando 1.000 litros. Mas eu acho que 1.000 litros é uma coisa muito pouca, né? Apesar que eu sou uma pessoa bastante mais consciente, acredito que eu não vou consumir tanta água assim na minha casa. Talvez uns 5 ou no máximo 9 metros cúbicos, eu não sei. Eu não nem sei, pra você ter ideia, assim, eu acho que Desculpa te gastar interromper, 20, sabe? 15. Só para Oi? um número um ordem de grandeza para a gente falar. Uma pessoa, pela Organização Mundial da Saúde, ela gasta em média de 120 a 150 litros por dia, tá? Por pessoa. Então, você tendo uma residência com 4 pessoas ou 3 pessoas, vamos lá, 4 pessoas seriam 600 litros de água por dia. Uhum. A gente fala uma caixa d'água de 1.000 litros, ela é o volume dela, mas quer dizer que isso circula, né? Dependendo da condição de chuva, você tem esse 1.000 litros sendo renovado, você armazena e usa, armazena e usa. No nosso caso, que a gente está falando aqui, é a utilização da água da chuva de uma forma complementar. Não é ficar só na dependência da água de chuva. Se você quiser ter somente água de chuva para te atender, por exemplo, os banheiros, aí você teria várias cisternas de 1.000 litros. As cisternas da Tecnotria são cisternas acopláveis, modulares. Você pode botar até 5 cisternas e tem 5.000 litros de água armazenada. Eu tenho clientes que têm sistemas com 5.000 litros armazenados e estão querendo comprar mais. Entendi. Desculpa, só para Então, qualificar.
Então, se eu pegar aqui na minha casa, uma casa simples, né, com poucas pessoas, se eu colocar entre 2 ou até 5 mil litros de água, já está um bom tamanho para poder aproveitar a água que vem da chuva, por exemplo. Você acha que isso é um tamanho legal? Ou você acha que eu poderia pensar em algo maior? Sabe, eu acho que para uma casa de 3, 4 pessoas, eu colocaria uma cisterna pelo menos de 1.050 litros e pensaria numa segunda cisterna. Porque você vê como é que a casa vai funcionando. Como ela é modular, ela permite que você possa fazer o crescimento posterior. Isso é importante, porque permite que você faça um investimento inicial e você possa crescer seu investimento depois. Quando a gente fala de chuva, cada cidade tem suas curvas características. Como eu coloquei aqui em Curitiba, a média é 1.600 milímetros por ano. Ou seja, é, a cada metro de telhado que você tem, estão passando 1.600 litros ali. Se você tem um telhado de 10 metros quadrados, são 16 mil litros que está passando ali. Então, você tem isso por ano, é a média. Não quer dizer que seja tudo ao mesmo tempo, mas espaçado dentro do ano, e vai ter meses que você vai ter água da chuva e tem meses que você não tem. Então, é importante fazer sempre o planejamento, porque se você tiver uma estiagem muito grande, permite que você utilize a água da concessionária. Se você tem um regime de chuva mais constante, permite que você tenha, digamos, a utilização mais perene da água da chuva. Mas isso é sempre em função do local onde você está. Por isso que é importante conhecer o projeto e planejar. Uhum. Eu vou deixar, inclusive, 10 minutinhos da nossa live, que está quase uma hora aqui, mas eu tenho tempo de a gente conversar mais um pouquinho para a gente poder tirar as dúvidas do pessoal que vai perguntando aqui, tá? E então, Legal. quem tiver aí pode fazer suas perguntas e daqui a pouco a gente vai voltar para poder falar sobre isso. E então, eu estou pensando, por exemplo, em colocar na minha casa, tá, sabe? E quanto que isso vai custar em média? Não estou fazendo orçamento, não é isso não. É igual aquecedor solar, né? Primeira coisa que a pessoa pergunta a gente quando quando vai comprar um produto, quanto que custa um aquecedor solar hoje? Aí a gente fala assim, depende da quantidade de pessoas, depende do número de banhos, depende se tem hidromassagem, se não tem, e vai perguntando, e aí depois que a gente entende tudo, que a gente vai começar a passar um orçamento. Mas não é orçamento que eu estou te falando, estou querendo que você passe uma noção de investimento, sabe? Olha, um investimento para um sistema de captação de água de chuva hoje deve custar em torno de X. Investimento para eu poder fazer um reuso de água da máquina de lavar, por exemplo, já com o tratamento que se tiver de fazer, deve custar em torno de Y. Então, isso é importante, inclusive, para mim ouvir também, porque eu vou começar a pesquisar sobre isso. Vou querer saber, porque eu vou falar com o arquiteto: olha, eu quero aproveitar a água de chuva, eu quero ter reuso da minha casa. Assim, sinceramente, eu acho 1.000 litros muito pouco. Imagina se você vai ter uma chuva, assim, aqui em Brasília, onde é que eu moro, por exemplo, tem aí secas intensas, chove de vez em quando, assim. Agora tem bem uns dias, acho que mais de 40 dias que não chove aqui, não sei que dia que choveu. E aí a gente vai ter que pegar uma água e aí se for usá-la aí durante esse período que vai se, assim que acabou a chuva, o que, que vai acontecer? Você vai rapidinho, com 2, 3 dias ou uma semana ou um pouco mais, você gastou aquela água toda. E aí, se não for um reservatório maior, será que compensa? Então, eu queria que você falasse também sobre essa questão disso e também os investimentos, né? Te digo, sabe, mais uma vez, como você falou, como o sistema de aquecimento depende muito da questão do uso do local. Para cada cidade, você tem uma característica em termos de curvas de pluviométricas, em termos de chuva, e isso permite você fazer um planejamento. Mas se eu te digo, se você tiver um sistema de 2.000 litros de água de chuva, é claro que isso, dependendo do uso, para que você vai usar essa água, ele te permite passar um bom tempo usando essa água da chuva, por exemplo, se você estiver usando só para lavar uma calçada, usar para descarga, usar isso para regar uma horta, um jardim, você consegue ter uma utilização boa. Eu aqui em casa, nós somos 3 pessoas, eu tenho uma cisterna de 1.050 litros. E aqui em Curitiba, como eu falei, a gente está passando por uma estiagem muito grande. Mas isso permite que eu possa... Ontem a gente deu banho no cachorro utilizando água da chuva, outro dia a gente lavou o carro utilizando água da chuva, a gente utiliza para molhar o jardim. Isso a gente atende a gente 1.050 litros. É claro, aqui nessa casa é uma casa que a gente mora, não é uma casa que a gente construiu, então a gente não tem água da chuva para utilização nos banheiros. Mas, por exemplo, essa casa que eu reformei no Rio de Janeiro, a gente tinha 5.000 litros de água de chuva, a gente tinha coleta. E a gente passava boa parte do ano
sem ter a necessidade de utilizar a água da concessionária para as descargas. E eram pelo menos 5 banheiros alimentados ali com a água da chuva. Então, depende muito da sua necessidade. Se você vai utilizar para fazer descarga, eu realmente aconselho, pelo menos uns 3.000 litros você teria para a sua família, para você poder fazer. Mas, de novo, cada caso é um caso. Um investimento E quanto que isso custaria? Quanto que é, isso, em média, custa o investimento? uma cisterna hoje de 1.050 litros que a gente tem, isso depende também do frete e tudo mais, mas vamos lá, na ordem de R$ 2.000 a R$ 2.500, uma cisterna. Então, se você falar um sistema de 3.000 litros, seria em torno de R$ 7.500 a cisterna. Um pouco menos, mas eu estou considerando já uma instalação básica para você fazer. Ah, eu quero usar isso para água para descarga também. Então, tem todo o custo da tubulação que você tem para fazer a ligação. Você possivelmente vai ter uma bomba, um pressurizador, para você poder utilizar essa água para os vasos sanitários. Se você tem um sistema de caixa acoplada, digamos, você investiu ali, fazendo uma conta rápida, tá, sabe? Se você botou 2 cisternas de 1.000 litros, você gastou, então, lá 4.500, 5.000 reais. Um pressurizador, mais uns 600 a 800 reais. Então, com 7.000, com 8.000 reais, você monta um sistema para atender a sua casa com 2 cisternas de 1.000 litros, mais um pressurizador para suas descargas. Claro, isso não vai ninguém amanhã me dizer, mas não custou 8.000, custou um pouco mais. Depende de cada caso, cada situação. Mas só para uma ordem de grandeza a gente está falando, então, não chega aqueles 40.000 que você estava falando inicialmente, fica bem abaixo disso e permite que você tenha uma residência sustentável, que ela vai te dar certamente retorno a longo prazo. Aqui no Paraná, por exemplo, em Curitiba, a gente tem um consumo mínimo. O consumo mínimo hoje é de 10 metros cúbicos. Então, esse consumo mínimo que você tem conta que Sanepar vai te cobrar, usando ou não usando. A partir dali você tem um determinado valor diferenciado. Então, já teve 5.000, será 5 metros cúbicos, mas agora, hoje em dia, você tem um valor mínimo, então. Então, você tem que ver como é que você está na sua região e como é que a sua região se comporta, porque aí vai te dar quanto é que vai ser o seu retorno financeiro, em quanto tempo você tem o retorno desse investimento. Mas é longe dos 40.000 que você falou para uma residência e bem mais próximo a alguma situação abaixo de 10.000 reais. Certo. Eu vou entrar aqui, nós temos uns 9 minutos ainda para poder a gente terminar aqui com. Pode tirar dúvidas também do pessoal que for perguntando. A gente teve participação aqui do Regis Gomes, né, que deixou para a gente ótima live. Obrigado, Regis, por participar com a gente aqui, tá? O Felipe Coutinho, eu não sei se é parente seu também. É parente? Ele é da C2, é Ah, parente. legal. Então tá bom, que eu vi o meu sobrenome aqui. E ele falou também que perguntou o tamanho do telhado influencia também perguntou se o telhado também influencia na captação, né? Deve ser uma curiosidade que os clientes dele perguntam também, né? O caso de vocês sobre isso. Isso é uma verdade, é muito importante. A gente vê, às vezes, situações, por isso que a gente fala planejamento, né? Se você conversa com o seu arquiteto, ele já planeja seu telhado de modo a fazer a captação máxima da água da chuva e também já planeja seu telhado para ter o aquecimento solar e bota o sistema fotovoltaico. Então, tudo é parte do planejamento. Se você está no início de obra, converse com o seu arquiteto, que você quer ter uma casa sustentável, você quer botar o aquecimento solar, você quer botar a coleta de água da chuva e você quer colocar a parte fotovoltaica. Então, ele já prepara o seu telhado, colocando a orientação correta, colocando a área de captação correta, para que você não perca essa água e tenha a máxima utilização. Excelente pergunta, ou seja, muito começa no projeto, ou seja, se você tem a área adequada de coleta, a forma de coletar essa água, você trazer essa água através do coletor para uma cisterna é muito importante. A cisterna da Tecnotri tem a grande vantagem que é uma cisterna que não é enterrada, ou seja, a manutenção dessa cisterna é importante você saber. Tem que ter limpeza do reservatório de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses tem que fazer limpeza desse reservatório. Dependendo da condição do telhado, da área de coleta, essa limpeza pode ser necessária mais vezes no ano. Então, é importante ter o processo de filtração, pensar na separação de folhas. Isso tudo o arquiteto pode ajudar em termos até na própria questão da urbanização, da questão das árvores que vão ser colocadas, se você tem árvore ou não. Isso tudo no projeto ajuda muito e vai garantir que você tenha uma água de melhor qualidade. Sávio, eu tenho um material que eu queria depois passar para vocês, que é um checklist de projeto, ou seja, para quem vai utilizar água da chuva. Isso pode ser interessante. Eu não sei como é que faria para distribuir isso para o pessoal. Eu vou, inclusive, pedir para o pessoal
pedir para você deixar como é que fala? Instagram, né? Aqui. Qual que é o seu Instagram que eu vou escrever aqui na tela? Que aí a gente Da vai. C2 Sustentabilidade. Deixa eu só colocar aqui, Cláudio. É isso aqui, né? Seria isso aí? Na tela? Isso, C2 Sustentabilidade, correto. Isso. Então, colocar aqui o arroba antes. Quem quer ver Isso. isso mais sobre a C2, é só entrar no Instagram dele lá e chamar, que vai poder tirar as dúvidas também depois, né? Aqui nós temos uma dúvida do Felipe, né, do Regis, quer dizer, que falou assim, ó, reservatório pode ser feito com manilhas. Você até falou de manilhas agora, você comentou sobre questão de manutenção, né? Então, certamente vai ajudar a responder a pergunta também relacionada a isso, né? E a gente responder isso aí, que daqui a pouco a gente tem que sair daqui também, que tem outra live daqui a pouco. Regis, o que acontece? Você pode fazer um reservatório desde a utilização de manilhas. A questão toda é a qualidade da água que você vai ter dentro desse reservatório. Primeira coisa, é importante que você possa fazer uma limpeza periódica e também você tenha a condição de fazer a filtração e cloração dessa água antes de entrar na manilha. Na medida que você tem um recipiente que ele não seja apropriado, essa água tem uma vida curta, porque ela vai se deteriorar, vai contaminar e vai perder muito rápido. Então, eu sempre recomendo que você tenha reservatório apropriado. Reservatório apropriado, por exemplo, a gente usa, só para dar uma ideia, a da Tecnotri, ela tem um tratamento antimicrobiano e proteção anti-UV, de modo que você tenha uma durabilidade maior da água que está ali dentro. Então, use sempre o reservatório apropriado e pense na filtração e no tratamento dessa água. No mínimo, uma cloração para que você tenha uma durabilidade maior dessa água. Ai, legal. O Felipe perguntou aqui como funciona o filtro Tecnotril, né? Inclusive, eu acho que é bom você falar sobre isso também. Você trabalha com isso e certamente deve, se não tem no país todo esse tipo de filtro, se tem em outros lugares filtros similares para as pessoas começarem a procurar também, porque é, você está falando de Curitiba, mas eu estou aqui em Brasília. E a pessoa que está em Belo Horizonte, o que ela faz para poder começar a pesquisar sobre isso? Como é que olha isso aí? Isso é legal. A Tecnotri, você entrando tanto no site da C2 Sustentabilidade como no site da Tecnotri, você consegue visualizar bem essa questão de funcionamento do filtro, tá? O filtro ele é um elemento que ele permite separação de folhas. Coloquei no chat, tá, o nome da Tecnotri. Permite separação de folhas, separação de finos, é um filtro em 4 estágios, e a decantação da primeira água do telhado e a cloração. Por que é importante que você tenha a decantação? Quando você tem um telhado, você tem poeira, você tem folha, às vezes passou um animal por ali, fez xixi no telhado, um passarinho fez um cocô. Então, essa primeira água que desce é uma água contaminada. Então, quando você faz a decantação dessa água, permite que você coloque dentro da sua cisterna uma água mais pura. Então, você decantou digamos, lavou o telhado, vê essa primeira poeira, tudo mais sujeira, você lavou o telhado, essa água é descartada. Então, você passa um processo de separação, primeiro separação de folhas, se você tiver folha, galho e tudo mais, isso ajuda a separar. Depois você faz a decantação e depois você faz a separação de finos, um processo de tela, onde você tira os particulados mais finos e essa água passa por uma pastilha de cloro antes de entrar na cisterna. Então, você garante que toda a água que está dentro da cisterna foi tratada. Passou por um processo de separação de folhas, passou por uma decantação, passou por um processo de separação de finos e foi clorada. Isso permite que essa água possa durar mais. Esse é o filtro da Tecnotri. Existem outros no mercado? Existem. Mas o da Tecnotri ele tem esse processo de 4 estágios de filtração, é o que eu recomendo. E pode ser utilizado com vários tipos de cisterna, porque ele tem digamos, as conexões são padrões com 100 milímetros. Então, você pode utilizar com outros tipos de cisterna para fazer toda essa parte de filtração, de captação e filtração antes de entrar na sua cisterna. Recomendo que utilize com a cisterna Tecnotri, que ela é muito boa em termos de design, em termos de preparação, em termos de tratamento, para que a sua água possa ter uma durabilidade e ser utilizada com mais propriedade depois de coletada. Show, Cláudio, show. Estamos aqui terminando nossa live e eu queria agradecer você pelo seu tempo, pela participação aqui tá com a gente. Eu tenho certeza que contribuiu muito com as pessoas aqui que assistiram, né? O Regis
não sei de onde que eu tá falando, mas gostou da live, outras pessoas que também participaram certamente gostaram também. Se você gostou desse vídeo aí, se você gostou da nossa live, aí deixa seu like também, inscreva no nosso canal do YouTube aí do Braço Solar também. Aqui nós estamos deixando aqui na tela também o Instagram da C2, do Cláudio aqui, C2 Sustentabilidade, você pode procurar também. E a gente está aí ajudando as pessoas, além de reduzir na conta de luz, trazer uma casa mais sustentável. E a ideia, Cláudio, é que a gente possa também ser parceiro, a gente possa trabalhar também ajudando as pessoas com isso. Então, estou me colocando à disposição para dúvidas e eu estou deixando aqui, você já se colocou à disposição para o pessoal também tirar as dúvidas. E obrigado mesmo por estar aqui com a gente, compartilhando todas essas informações. E quem sabe depois a gente volta a se falar mais aí. Ó. O Regis já falou aqui, ó, seu lado do Rio de Janeiro. Né? Obrigado, Regis, por estar participando com a gente aí. Legal. Eu só tenho a te agradecer a oportunidade, sabe? É sempre um prazer estar contigo e falar de um assunto tão importante e tão interessante. Muito obrigado. Só para informação, a C2, através da Tecnotria, a gente atende o Brasil inteiro. A gente tem clientes no Rio de Janeiro, tem pelo menos umas 5 ou 6 cisternas instaladas no Rio de Janeiro. O Fred, que é o gerente nacional da parte da Tecnotria Distribuição, ele está nos ouvindo também, então é uma pessoa que é um apaixonado pelo tema, ele participou da revisão da norma da 15.527 de 2019, então, que trata da parte de uso e reuso de água de chuva. Então, conte com a gente, o que precisar, tá? Pega o meu Instagram, manda mensagem, a gente vai ter o prazer de ajudar vocês no projeto de vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, muito obrigado, viu, Cláudio? Grande abraço e a gente se vê então em breve, tá bom? Breve. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Gente, então, finalizamos aqui nossa live. Vou entrar em outra aqui agora, mas agradeço você por estar presente aqui e a gente se vê, então, até o próximo bate-papo, tá bom? Não esqueça de entrar no nosso canal do Telegram. Tem um canal do Telegram que fica aí no link dessa descrição desse vídeo, para você também ver a gente e se interagir mais sobre várias questões também, principalmente voltadas à questão da sustentabilidade, do aquecimento solar e tudo mais, tá bom? Grande abraço e nos vemos até breve. Valeu!